No vídeo anterior, gases na CNTP, nós aprendemos o seguinte: qualquer gás, se ele estiver nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, 0 graus Celsius 1 atm, 1 mol, qualquer gás vai ocupar 22,4 litros. Esse é o chamado volume molar. Só que se eu tiver algum gás fora da CNTP, se ele tiver, seja uma temperatura diferente de zero, ou uma pressão diferente de 1 atm, o volume desse gás vai mudar. Isso é algo prático e simples de entender. Sabemos, pelos conhecimentos da física, que se eu tenho dois gases, né? Se eu tenho, por exemplo, 5 litros de um gás a 0 graus Celsius, eu pego esses 5 litros nesse recipiente, por exemplo, um balão de paredes flexíveis. A 0 graus Celsius eu tenho lá 5 litros. Se eu levo esse balão para um local quente, por exemplo, a 30 graus Celsius, o meu balão vai ficar um pouco maior. Ele vai ter um aumento de volume. Isso acontece porque quanto maior a temperatura, maior é a agitação molecular. Então, para os nossos gases, a gente vai ter uma expansão de volume. O contrário também é válido. Se eu pego um gás a uma temperatura maior e eu levo para uma temperatura menor, a gente tem uma contração do gás devido a uma diminuição dessa vibração, dessa agitação molecular. Então, gases fora da CNTP, a gente não pode assumir aquele valor de 22,4, porque o gás ele pode, dependendo das condições de temperatura e pressão diferentes da CNTP, a gente pode ter uma contração ou uma expansão do gás. Então, o que a gente vai fazer para esse gás fora da CNTP? A gente vai usar a chamada equação de Clapeyron. Qual é a equação de Clapeyron? É o famoso PV é igual a nRT. Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes R, que é a constante geral dos gases, vezes T, que é a temperatura. O N é o nosso número de mols, o R é a constante geral dos gases, né? O R ele vai ser, se a gente estiver falando, e na química geralmente vai ser assim. Na física, às vezes você vai usar a pressão, por exemplo, em Pascal, volume metro cúbico, às vezes você vai usar uma outra unidade. Então, o R, quando a gente tem o R para Pascal e o volume para metro cúbico, o R, que é a nossa constante de ajuste, é 8,31. Para química, a maioria das questões, a gente vai usar o R como 0,082, né? atm litro mol Kelvin. Então, o nosso 0,082, aqui é um zero só. Vou fazer aqui o ajuste, ó, 0,082 atm litro mol Kelvin. Então, esse é o nosso valor do R para a pressão em atm, o volume em litros, número de mols e temperatura em Kelvin. Então, vamos observar aqui a nossa equação, né, a nossa questão, ver o que ela está dizendo e vamos fazer o nosso cálculo, né, de ajuste utilizando a equação de Clapeyron para esse gás que está fora da CNTP. Um certo gás cuja massa vale 140 gramas, olha aqui a massa do gás, ocupa o volume de 41 litros, sobre pressão de 2,9 atmosferas e temperatura de 17 graus Celsius. O número de Avogadro vale 6,02 vezes 10 a 23 e a constante universal dos gases perfeitos 0,082. Aqui está certinho, tá vendo? O R para pressão em atm, volume em litros, N mol e a temperatura em Kelvin. O que a gente vai fazer agora? Vamos aplicar a nossa equação de Clapeyron, PV é igual a nRT. Vocês vão observar que a gente tem praticamente todas as informações aí. A pressão já está em atmosferas, então tem aqui 2,9, né, atmosferas. A questão pede o número de moléculas contidas no gás. Quantas moléculas eu vou ter? Qual é o volume? A questão dá para a gente, o volume já em litros, 41 litros. Eu quero calcular o N, eu quero calcular um número de mols. Depois que eu tiver o N, que é o número de mols, eu vou utilizar aqui o número de Avogadro para converter. Então, eu quero calcular o N. O R é 0,082, a questão até deu esse valor, e a temperatura em Kelvin. Aí está, detalhe que a gente tem que prestar atenção, a questão deu a temperatura em graus Celsius. Então, eu vou pegar o valor em Celsius, 17 graus, e vou somar 273. Então, a gente sempre soma 273 se quisermos passar a temperatura de graus Celsius para Kelvin. Vamos fazer aqui a multiplicação. 2,9 vezes 41 é igual a 118,9.
é igual a N vezes. Vamos fazer aqui o somatório. 17 mais 273, 290 vezes 0,082. Eu tenho 23,78. Vamos agora isolar o N, passando esse valor que está multiplicando para lá, dividindo. 118,9 dividido por 23,78. Esse é o nosso valor do N. N é igual, vamos ver quantos mols a gente tem. 118,9 dividido por 23,78. 5. Então temos aí 5 mols. Só que a questão não pediu o número de mols, a questão pediu o número de moléculas. Então a gente vai utilizar essa relação, que é o número de Avogadro, que diz o seguinte: 1 mol ele equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades. Aqui a questão está falando de moléculas. 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Só que eu vi na minha questão que eu não tenho 1 mol, eu tenho 5 mols. Quantas moléculas eu vou ter? X. Só multiplicar cruzado. 5 vezes 6,2 vai dar quanto? Vamos ver aqui. 6,02 vai dar 30. 5 vezes 2, 10, vai 1. 6 vezes 5, 30. 30,10 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Vamos colocar em notação científica. Como é que a gente vai fazer isso? Andando uma casa para a esquerda. Quando a gente anda uma casa para a esquerda, vamos aumentar uma unidade ali, ficando 3,010 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Então, chegamos aí à nossa resposta. Vamos procurar aqui. 3,0 vezes 10 elevado a 24. Temos aqui, ó, letra A. Então, essa foi a nossa questão modelo de gases fora da SNTP. Ponto importantíssimo aí é utilizar a equação de Clapeyron, prestando bastante atenção nas unidades. Se a gente usa o 0,082, observa as unidades. A pressão tem que estar em atm, volume em litros, o N é o número de mols e a temperatura tem que estar em Kelvin. Se a gente usasse, por exemplo, um outro padrão, volume em metro cúbico, pressão em pascal, aí seria um outro valor de ajuste, e não 0,082. Nas questões de química, quais são as unidades mais comuns de utilizar? Justamente essas aqui. atm, litro, mol, Kelvin. O único detalhe que geralmente colocam aí para confundir é da pressão em graus Celsius. E aí você tem que lembrar de converter para Kelvin somando 273. Espero que esses vídeos, né, tenham ajudado vocês. Se inscrevam no canal, curtam os vídeos, assim ajuda a divulgar o trabalho. A partir desses vídeos, dessas questões de estequiometria, tentem pegar questões mais difíceis. Por exemplo, das específicas da UERJ, que temos aí vários anos de provas resolvidas, de vários temas, estequiometria, gases, relação de massa, relação número de moléculas. Peguem outras questões de estequiometria, questões mais complexas, para poder praticar esses conceitos apresentados nos vídeos. Até mais, boa semana!